Deus abençoe a sua vida, a sua casa, como também a sua família. É sempre um prazer poder nos reunirmos aqui para meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho visto acontecer durante muitos anos servindo a Deus, e isso tem feito com que muita gente fique mal. Muita gente perdeu a fé, muita gente naufragou na caminhada por causa desse assunto que vamos abordar aqui hoje. A Bíblia conta que quando o Senhor Jesus ele foi ao Rio Jordão para se batizar, aqui no Mateus capítulo 3 diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quando Jesus se batizou, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem foi essa voz que falou: Esse é o meu filho amado? Não há nenhuma dúvida que foi Deus, reconhecendo ali estava o seu filho. Por isso o Espírito Santo veio para capacitá-lo, para guiá-lo, e é esse o propósito do Espírito Santo em nossas vidas: nos guiar, nos capacitar, nos conduzir a toda a verdade. Toda pessoa que não é guiada pelo Espírito, ela consegue ser facilmente enganada, ela consegue ser persuadida pelos homens, pelas pessoas, mas é importante você meditar nisso aqui. Jesus ele estava aqui no Rio Jordão, foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele. Aqui foi um momento de muita paz, alegria, porque todos que compareceram a esse momento e presenciaram, eles viram Deus confirmar: Esse é o meu filho em quem me comprazo. Observe que aqui tinha uma certeza de Deus que ali estava o seu filho. Mas olha o que diz em seguida, logo em seguida diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Houve um momento de alegria, de confirmação, de gozo, de derramamento do Espírito Santo, Deus presente naquele momento, o céu se abrindo, mas aqui ele vai ser levado ao deserto. E no deserto, que é um lugar totalmente o oposto do Rio Jordão. O deserto é um lugar de sequidão, um lugar de muita dor, um lugar de aprendizado, de tristeza e às vezes de sofrimento. Mas diz a Bíblia que quando Jesus ele vai e é levado ao deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E é óbvio que ao ter fome, o tentador aproxima-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus. Observe que instantes atrás o céu se abriu e Deus confirmou: Esse é o meu filho. E nesse exato momento aparece o diabo para colocar em dúvida se ele era ou não o Filho de Deus. E quantas são as pessoas? Por isso a importância do Espírito Santo na sua vida, por isso a importância de você ter o discernimento e saber o que vem de Deus e o que não vem. Porque o diabo aparece para questionar se ele era realmente o Filho de Deus. E quantas vezes na sua caminhada, na sua vida, no momento difícil como um deserto, alguém questiona você se você realmente é de Deus? Quantas vezes alguém questionou você: Você está bem mesmo? Você não está em pecado? Você não está mal? Porque olha o que está acontecendo, olha a luta que você estava enfrentando, olha o que você está passando. Mas Jesus também estava no deserto, passando por um momento difícil, sendo tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo faz é tentar questioná-lo se ele era ou não filho de Deus. Não permita que ninguém lhe questione se você é ou não de Deus. Você tem que ter essa consciência. Você tem que ter essa convicção. E essa convicção não é homem que lhe dá. Não pode ser uma pessoa que vai lhe dar. Não pode ser nós, homens, seres humanos. Não pode ser o pastor ou um líder seu. Alguém que toma conta de um grupo, alguém que está acima de você na hierarquia da igreja. Observe que
O mal, ele também usou a boca de Pedro. O mal, ele usou Pedro. Não foi assim com Jesus quando ele falou arreda, porque o diabo falou pela boca dele? Então observe que Pedro não era um endemoniado, Pedro era um discípulo. Então tenha muito cuidado com o que você ouve, às vezes até dentro da igreja. Porque vão questionar você se você é de Deus. E a maior estratégia do diabo nos dias atuais, a maior luta em que o diabo se empenha, não é sobre o seu casamento, não é sobre a sua saúde, não é sobre o seu bem-estar. Ao contrário do que muitos pastores ensinam, gente. Muitos pastores ensinam que o diabo está preocupado em querer destruir sua saúde, seu casamento, destruir sua vida financeira. Mas o diabo está preocupado com algo muito maior do que tudo isso, gente. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento. O diabo tem trabalhado para cegar as pessoas não entendem mais a voz de Deus. As pessoas não conseguem mais discernir o que vem de Deus e o que vem do homem, e até o que vem do diabo. Às vezes, porque é alguém de dentro da igreja que fala, você acata como se realmente fosse Deus falando com você. Será que realmente foi Deus? Se Jesus tivesse acatado o que Pedro falou, ele teria feito um grande estrago no propósito de Deus. Gente, observe que entre o gadareno, um homem que vivia dentro do cemitério, se cortava, ninguém conseguia prendê-lo, era agressivo, tinha uma legião de demônio nele. Mas também Judas, que era um discípulo, e Satanás entrou nele. Quem foi que fez um maior estrago? Quem foi que fez mais mal? Foi aquele tão endemoniado ou aquele que um dia foi discípulo? Então, cuidado, porque às vezes o mal usa quem você menos espera. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria e saiba que nós estaremos sempre juntos aqui falando um pouco da palavra de Deus para lhe orientar, para lhe ajudar. É sempre importante estar aqui, é um prazer estar com você. Siga esse canal onde estaremos juntos. Siga o canal, se você puder compartilhar, compartilhe e se inscreva. Será um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus. E queria chamar a sua atenção. Essa semana eu vou estar em oração. Se você quiser deixar o nome da sua família, o seu nome, aí nos comentários, eu, juntamente com a minha esposa, estaremos pedindo a Deus pela sua família, pela sua vida, pela sua comunhão com Ele, tá bom? Mas cuide disso e muito atento ao que ouve e ao que deixa de ouvir, até dentro da igreja, porque nem sempre o que ouve vem de Deus.